Há pelo menos um mês, o assunto criminalidade tem pautado a discussão na mídia, notadamente pelo seu aumento no estado do Ceará. A semana que passou, o assunto chegou à Assembleia Legislativa, causando uma discussão muito acirrada entre os deputados da área do governo e da oposição, notadamente a partir do discurso do deputado Fernando Hugo, que resolveu relacionar o aumento da criminalidade ao programa Bolsa Família. Como se sabe, a criminalidade é estudada pelas ciências sociais por vários ângulos. Leva-se em consideração, por exemplo, densidade populacional, que é a demografia, fatores econômicos como pobreza, renda, distribuição e desigualdade. Do ponto de vista social, a estrutura ou a desestrutura familiar, por exemplo, a faixa etária, notadamente na área mais jovem, urbanidade, enfim, uma série de fatores. Como entender um fenômeno tão complexo, com toda essa abrangência e magnitude, apenas sob o ponto de vista da repressão da polícia? Sim, porque este é o entendimento da maioria, inclusive dos próprios governos, que acha que vão resolver problema de criminalidade com mais polícia, com mais armamento, com mais ostensividade. É para discutirmos os vários fatores deste problema tão complexo, tão difícil de entender, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para darmos uma outra angulação, para abordarmos fora dessa angulação que é o senso comum, que a própria imprensa tem tratado, nós temos hoje aqui convidados especiais mesmo para tratar desse assunto. O professor Flávio Ataliba, que dirige hoje o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, que é um intelectual, como todos conhecem. O professor Rui Martinho Rodrigues, que é outro intelectual também que nós trazemos lá da Universidade Federal nesse instante para nos ajudar a entender este fator. E o professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, também um outro professor, que certamente tem muito a contribuir pela visão que poderá colocar aqui para nos ajudar a entender um pouco esses fatores. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com a participação dos professores Flávio Ataliba, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Um economista, um pós-doutor em economia, um doutor em história política, um doutor em sociologia. Quer dizer, nós temos aqui, portanto, uma equipe com uma formação e uma visão multidisciplinar, para tratarmos de um assunto que envolve múltiplas variáveis, e não somente a variável polícia repressiva, belicista, como querem fazer, crer alguns. Quando se quer pensar em resolver o problema da violência, são duas coisas. Reduz a maioridade penal e bota mais polícia para reprimir. Professor Flávio Ataliba, eu vou começar pelo tema que dominou a pauta da mídia na semana que passou e da própria discussão na Assembleia Legislativa, embora eu particularmente peço permissão ao assinante, não é meu papel, mas já dizer que acho uma discussão pueril, não só da mídia, como dos próprios parlamentares quando discutem essa questão dessa perspectiva. Dá para alguém admitir alguma relação entre aumento da criminalidade e
Bolsa Família. Por que estou lhe perguntando isso? Porque o deputado Fernando Hugo citou, inclusive, como referência, um estudo seu, publicado pelo IPES, para fundamentar essa sua visão, que foi taxada por setores da imprensa e da própria Assembleia, no mínimo, como exótica. Bom, o que a gente divulgou recentemente, na verdade, foi um boletim com 2 páginas, praticamente, e ali não era um estudo científico, na verdade, era um conjunto de ideias para reflexão da própria sociedade, né? E o que a gente procurou mostrar, ou procurou levar o debate para a sociedade, isso partindo, inclusive, de um órgão do governo, que o IPES, por ser um órgão ligado à Secretaria do Planejamento, essa nossa obrigação não se eximir do problema, e o problema da criminalidade, ele é hoje, eu acho que a principal questão a ser discutida hoje na nossa sociedade. E o que a gente começou a colocar do ponto de vista da discussão, e é o que você comentou no início da sua fala, que o problema da criminalidade não é simplesmente um problema de falta ou ineficiência de polícia. É sim, a polícia é um elemento a mais em todo esse mar de complexidade. Mas a questão é muito mais ampla e muito mais complexa do que se coloca, inclusive acompanhando a própria discussão na mídia recentemente, a gente observa que parece que se resume a questão à ineficiência da polícia. Evidentemente que sempre é possível você melhorar a eficiência do aparato relacionado à segurança pública. Isso é um fato que a gente, a cada dia, deve buscar melhoria. Mas a complexidade das questões envolvidas leva a diversas outras reflexões. E, nesse sentido, o que a gente observou é que há aí um aumento recente da criminalidade dos dados, especialmente no estado de Ceará, Fortaleza. O que a gente procurou entender é que o que está acontecendo hoje, na verdade, pode ser reflexo de uma tendência que já vinha acontecendo ao longo dos últimos anos, e aí, por diversos fatores, esses elementos acabam se multiplicando e se potencializando ao longo do tempo. É o que se coloca na literatura de economia do crime como inércia criminal. Do jeito que você tem uma inércia inflacionária, em que a inflação do passado alimenta a inflação do futuro, a inércia criminal surge na ideia de que os fatores que condicionam a criminalidade hoje, eles se multiplicam para o futuro. Por exemplo, uma pessoa que entra no mundo do crime, na verdade, ele está abandonando algum retorno no mercado formal. Isso significa dizer que, embora ilegal, não esqueçamos que o crime é também um fator econômico na sociedade. Exatamente. Então, olhando do ponto de vista econômico do problema, evidentemente existem as outras percepções. Se você, especialmente, entra no mundo do crime relacionado, por exemplo, a droga, tráfico de droga, ali você tem um retorno econômico daquela atividade, embora ilegal, como muito bem você colocou. Então, você está abrindo mão, né, de poder participar do mercado formal de trabalho para entrar no mercado informal em que você vai ter um retorno. E ressalto que essa economia marginal, ela é muito mais forte e pujante do que outros setores da economia formal. Então, o que acontece nessa ideia da inércia criminal é que, uma vez você pertencente a esse mercado, você passa a aprender com o mercado, você passa num processo de aprendizado e que aumenta a sua lucratividade no mercado, porque você vai saber negociar droga de maneira mais fácil, mais ágil, você passa a conhecer os outros integrantes daquele setor e o seu preço relativo no mercado formal diminui. Por quê? Porque se você for condenado, muitas vezes é muito difícil você se readaptar ao mercado formal, porque às vezes as pessoas não vão querer empregar ex-presidiário ou ex-condenado. Então há um problema econômico, para começar essa nossa discussão, em que você reduz o seu preço no mercado formal e você aumenta o seu preço, o seu retorno no mercado ilegal. Isso faz com que você tenha todos os elementos de você continuar a participando dessas atividades. Então, isso alimenta todo o processo e o que se precisa, de alguma forma, como uma estratégia de ação, é você quebrar essa inércia.
Então, você precisa dos aparatos institucionais de quebrar essa inércia. E ainda há um outro aspecto a ser colocado, é que quem vive dessa economia faz uma relaçãozinha muito simples, que é uma continha de relação custo-benefício. Se o meu retorno é maior do que a punição a que eu estou submetido, eu vou correr o risco. Né? Exatamente. É aí onde entra, portanto, os dois aparelhos, o aparelho judiciário e o aparelho policial para inibir isso aqui. Professor Rui, nós estamos vivendo o que já está sendo considerado a maior seca dos últimos 50 anos. Há 10 anos, quando se tinha uma seca menor do que essa, a gente, todos os dias, a gente se acostumou a conviver com manchetes de jornais, 10 cidades foram invadidas por retirantes e tal, em busca de comida e de seca. Fortaleza, seus sinais, ficavam repletos de mendigos, pessoas mal vestidas, rasgadas, pedindo esmola, consequência dessa migração da seca. Estamos vivendo a maior seca dos últimos 50 anos, nós não vemos nenhum retirante nas esquinas de Fortaleza, nós não tivemos até hoje nenhuma manchete de que cidades foram invadidas, né? Mesmo assim, o deputado Fernando Hugo fez essa correlação entre o aumento da criminalidade e o programa Bolsa Família. Eu queria colocar nessa perspectiva para a sua observação. Bom, inicialmente eu devo dizer que eu desconheço qualquer pista que relacione esses dois eventos, programas de transferência de renda e criminalidade. Agora, realmente a seca já não se faz mais seca como antigamente, como dizem os jovens, né? A desmobilização da economia rural no semiárido, de certo modo, responde por isso. Quer dizer, já a seca provocava deslocamento de população, Fortaleza se enchia de retirantes, porque havia uma economia rural que era desmobilizada subitamente no evento seca. E hoje não existe mais isso e as pessoas ficam onde estão, que aliás de longa data, né? Desde os anos 80 que não se vê mais Fortaleza cheia de retirante em seca. Né? E o evento criminalidade é muito complexo, o professor Ataliba colocou muito bem, envolve muitos fatores e é preciso que a gente tenha o cuidado de fazer uma análise quando associa fatores com o mínimo de razoabilidade, porque o fato de que dois fatores estejam presentes ao mesmo tempo não significa que um seja causa do outro. Senão nós íamos dizer que beber água era a causa de todas as doenças, porque qualquer doença que você estude, todas as pessoas que tiveram aquela doença bebem água. Né? Então, todo sujeito que tem infarto bebe água, 100% dos infartados bebem água. Então, vamos dizer que beber água dá infarto. Então, a gente precisa ter cuidado com esses raciocínios precipitados que associam a concomitância de fatores ao efeito, à relação de causa e de efeito. Então, o que a gente pode observar que não tem contrastes em regiões diferentes, porque a gente pode associar um fator num estado, mas no outro estado esse fator não vai estar como a aparente causa. Não é? Digamos, num estado a criminalidade cai ou sobe e você pode associar isso a um fator, mas no outro estado o mesmo fator está presente e a tendência não é a daquele primeiro estado. Então, isso desfaz e evidencia a falácia do raciocínio. Agora, o que se pode observar sem esses desmentidos da comparabilidade é que alguns fatores que a gente pode destacar aqui, não que queira exaurir nos fatores que eu vou destacar, mas que são alguns que são relevantes e não são tão lembrados. Digamos, a formação histórica de uma sociedade. Eu costumo fazer o paralelo entre o Vale do Jaguaribe e o Vale do Acaraú, que tem mais ou menos a mesma estrutura fundiária, as mesmas condições socioeconômicas, e a mesma acessibilidade ou não aos meios com que se pratica violência. E, no entanto, os índices de violência nos dois vales é muito desigual. Você menciona exatamente duas regiões que são extremamente frequentadas a literatura da violência. E muito semelhantes, com índices de violência muito desiguais. Então, a gente precisa procurar qual é a diferença entre essas duas regiões. E o Vale do Jaguaribe foi palco do que os historiadores chamam de Guerra dos Bárbaros. 60 anos de conflito, que os historiadores geralmente colocam como um choque entre colonizadores e índios. Mas eu não percebo assim, eu acho que era muito mais uma briga de família. Porque os colonizadores se consorciavam, se casavam com as filhas dos líderes indígenas, e as brigas eram brigas de famílias mistas, famílias de colonizadores e índios contra famílias de outros índios e outros colonizadores.
E a guerra de família é a coisa mais violenta que tem. E durou 60 anos e criou uma cultura e uma tradição de violência. E o fenômeno cultural é de longa duração, não se muda facilmente. Né? Então, um fator é o aspecto cultural ligado à formação histórica. E você vê hoje, Outro o fator, estado do Pernambuco, por exemplo, ainda é muito presente. Muito. Também em Pernambuco. Esses crimes entre também famílias. Em Pernambuco, o grande celeiro de violência no Nordeste é o oeste pernambucano, entre o Vale do Pajeú e o Vale do Riacho do Navio. E ali teve a guerra da família Carvalho com a família Pereira e teve também a Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros se estendeu do Vale do Jaguaribe, no Ceará, pelo oeste da Paraíba, o Cariri Velho na Paraíba, que é uma região muito seca, e o oeste de Pernambuco. Agora, outro fator é a presença do Estado. Inclusive, tem uma teoria que tem sido muito estudada recentemente, a chamada teoria da janela quebrada, que não é bem uma novidade, ela apenas evidencia a presença ou a ausência do Estado e dá a ideia de ordem. Foi uma experiência que se fez em um bairro elegante e no outro bairro deteriorado numa grande cidade americana, de abandonar um carro nas mesmas condições numa rua. O carro abandonado num bairro deteriorado foi saqueado na primeira noite. O carro abandonado num bairro onde havia ordem e cuidados não o foi. Mas na noite seguinte quebraram a vidraça de uma janela do carro no bairro elegante, bem elegante. Cuidado. E aí ele também foi saqueado. Ou seja, a ideia de abandono, a ideia de que não há uma ordem, não há um controle, como que estimula a prática do crime. Aí é onde está o Estado, pela polícia, pelo aparelho judiciário, e o aparelho, quer dizer, presente, também com as políticas públicas, quer dizer, multidimensionais, chamemos assim. E aí entra um outro fator, que também não é lembrado, é a presença de lideranças do crime, de lideranças de condutas antissociais. Deixa eu colocar o Clésio nessa discussão, como sociólogo, evidentemente, que tem aí a sua visão. E eu insisto, pegando exatamente essa relação que se tenta fazer hoje, é como se o deputado Fernando Hugo quisesse dizer o seguinte: ora, quando esses jovens não tinham dinheiro do Bolsa Família, eles não praticavam crime, porque sem esse dinheiro eles não tinham acesso à droga, não tinham acesso à arma. É isso, em outras palavras, que ele quer dizer, que foi o poder de compra do Bolsa Família que veio a financiar, quer dizer, o crime, que é uma ideia realmente considerada muito difícil de você fazer qualquer relação. Qual é a tua perspectiva, Clésio? Bom, eu vou seguir a linha aqui do Ataliba, né, e retornar para a questão de que isso não é um fenômeno conjuntural, né? Isso não é um fenômeno nascido agora. Aliás, como qualquer fenômeno social, ele é histórico, né? Ele pode pensar como seus resultados tendo sido de variáveis que provocaram o seu efeito agora, né? Então, se a gente recua até os anos 80, né, que é aquele momento em que o Ataliba coloca da questão da entrada das drogas no Brasil, que é quando entra a cocaína, que aí também entra associada com as armas no Brasil, né? Quer dizer que até então nós não tínhamos tantas armas no Brasil, né? Quando a gente entra com o tráfico de cocaína, aparece também o tráfico de armas, né, que vai coincidir com um adensamento urbano no Brasil, né? Concordo com o Rui que existe a característica específica, é o caso do Pará, por exemplo, que a violência é altíssima, embora não seja de fenômeno urbano, são outros motivos. Né? Existem conflitos sobre a questão da terra, fundiários e tal. Né? Agora, no Brasil como um todo, o que predomina hoje é uma característica que vai nessa linha. Né? A gente teve aí esse adensamento urbano, há uma fragilidade dos controles sociais informais, que são próprios das pequenas cidades, aquela onde há uma vigilância natural, né, onde as pessoas se observam e se vigiam. Né? As grandes cidades, infelizmente, ela perde esse controle, e aí há uma necessidade do controle social formal, que não é só a polícia. Né? Porque se a gente pensar só polícia, nós teremos uma equação simples, Taliba. Resolve... mais polícia, mais juiz, isso. Mais cadeia, igual a mais preso, só, mas não necessariamente menos crime. Né? Então a gente precisa de controles sociais formais que não seja só nessa direção, que aí passa por tudo aquilo que também é até do senso comum, como a questão da escola, né? Um apoio à família nesse momento, que é extremamente importante. Né? Então, quer dizer, pensar nesses entornos, né, que são as dimensões da sociedade, aí pensando como suas instituições, né, e pensar no problema de perspectiva de longo prazo, histórico, e não do agora. Né? Nós tivemos, infelizmente, no momento em que entra a cocaína e as armas no Brasil, é justamente o período das décadas perdidas, a década de 80 e década de 90, que aí a gente não gerou os empregos de qualidade. E esse campo
de trabalho se transformou num mercado extremamente atrativo, né? Então a gente teve a explosão que, em grande parte, está aí originada as causas desse aumento absurdo de violência, que ele vem justamente aí, 80, 90 e 2000 a gente dispara, quando entra um problema mais grave que é o crack. Aí a gente foi para as pequenas cidades também, né? Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já nos avisa aqui que o nosso tempo já se esgotou desse bloco, e quando nós voltarmos nós vamos retomar, inclusive, analisando especificamente as causas, né, desse aumento da criminalidade no estado do Ceará, particularmente em Fortaleza. A gente volta em um minuto, porque eu vou me valer, inclusive, de um gráfico produzido pelo IPES, que o professor Ataliba muito gentilmente nos cedeu, para que nós possamos mostrar essa trajetória desse aumento e, em seguida, vamos analisar, Clésio, as características, as causas desse aumento dessa violência e suas características para o estado do Ceará, já que são diferentes de uma região para outra. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje, como convidados, os professores Flávio Ataliba, o professor Rui Martinho Rodrigues e o professor Clésio Arruda. Estamos discutindo os fatores, quer dizer, as causas da violência, do aumento da criminalidade no Ceará. Professor Flávio Ataliba, eu vou pedir à produção para colocar no vídeo um gráfico feito lá pelo IPES, que eu tomei a liberdade de baixar no site do IPES, que é o gráfico que fala da proporção de óbitos causados por arma de fogo para jovens de 15 a 29 anos de idade vítimas de agressão. Ceará, Nordeste, Brasil, 2000-2010. O senhor, por favor, eu gostaria que o senhor explicasse aqui esse gráfico, em seguida, com o professor Rui e o professor Clésio, eu estabeleci uma discussão sobre as características desses crimes. Por quê? Quais são as causas desses crimes, já que o senhor pegou especificamente aqui a arma de fogo. Então, a ideia desse texto, em que o gráfico está incluído, e foi divulgado pelo IPES, e é o documento em que o deputado Fernando Hugo se baseia para construir seu raciocínio, é que nós utilizamos essa variável, óbitos entre jovens com arma de fogo, como uma proxy de alguma medida relacionado especialmente ao tráfico de drogas. Então, isso são informações do DataSUS, no Ministério da Saúde, informações oficiais de 2000 a 2010. Nós não temos ainda a divulgação pelo Ministério, a informação de 2011 e 2012, por isso que paramos em 2010. E o que motivou a construção desse gráfico foi, dado que nós estamos observando o aumento vertiginoso dos homicídios em Fortaleza, particularmente, então é importante que se tenta entender o problema não só no último ano, vamos dizer, mas qual o processo que levou a esses indicadores, a essas variáveis. Você pegou o decênio 2000-2010. Eu recuei para a gente ver o que é que aconteceu no período. Então, o Clésio tocou num ponto muito importante aqui, que é a questão da cocaína na década de 1980, como uma droga importante e que ela praticamente continua até hoje no mercado ilegal. Mas a cocaína é uma droga cara que foi absorvida, foi utilizada classe média alta e classe alta. Na verdade, a classe mais baixa, ela teve dificuldade financeira de utilizar esse entorpecente. O que se sabe, particularmente no estado do Ceará, é que a partir do início da década de 2000, o crack ele entrou no mercado cearense. E aí tem estudos que estão tentando identificar como é que começa o processo, que são pessoas que vêm de outros estados, estabelece aqui já uma rede inicial de distribuição. Só que esse mercado ele leva pelo menos 10 anos para se maturar, para se organizar dentro do ambiente urbano.
Então, o que a gente já é uma desconfiança importante, porque dados da Secretaria do Segurança Pública do Estado de Defesa Pessoal mostra que por volta de 80% a 90% dos homicídios hoje observados em Fortaleza está relacionado de alguma forma ao uso de droga. Então, nós temos aí um elemento importante, essa estatística, que ela está sendo levantada para ser confirmada. Estou apenas adiantando uma informação que o professor, inclusive o professor José Raimundo, que é um especialista em análise de dados criminais, está prestando esse serviço lá, muito importante, à Secretaria, de levantar as informações precisas sobre esse tema. Então, nós temos aí essas informações da chegada do mercado de droga, o crack particularmente, e nós temos, na década de 2000, particularmente a partir de 2003, uma expansão muito importante da renda das camadas mais pobres da população, seja pela expansão do mercado de trabalho, através da valorização do salário mínimo, que aumentou fortemente a renda dessas famílias mais pobres, mas também, coincidência ou não, a ampliação dos programas sociais, que passa a drenar recursos fortemente, especialmente para essas famílias mais pobres. Então, você tem esse ambiente, esse contexto, não é, inserido com essas informações. E que nós observamos no gráfico, e aí o telespectador pode ver, que a linha azul, que é essa variável para o estado do Ceará. E a partir de 2003 a 2004, você vê que há uma expansão vertiginosa dessa variável para o Ceará. E o Nordeste também acompanha essa expansão, mas não com a velocidade que aconteceu no estado do Ceará. O Nordeste é essa linha verde. O Nordeste é a linha verde e o Brasil é a linha vermelha. O Brasil há uma expansão até mais ou menos 2005, 2000, depois há uma acomodação. O que é que significa esses números aqui? Se você pegar o Ceará, em 2000 ele tem 45... É a proporção de jovens. Em 2010 ele tem 56. É a proporção de jovens... A linha mais regular? Acima das outras? É a vermelha... Estou bem distinguindo duas cores. Azul eu estou distinguindo, mas tem azul duas é Ceará, cores, a verde, o verde cana, é Nordeste e o vermelho é Brasil. E o que a gente está procurando entender, Rui, Clécio e Arnaldo, é o que é que fez em 2003 você ter essa aceleração muito forte no estado do Ceará. Esse é um fator importante. Então, só para concluir, Arnaldo, quer dizer, a gente sabe também que grande parte da criminalidade ela está concentrada em Fortaleza. Fortaleza tem, em 2012, 66 mortes por 100 mil habitantes. É praticamente o dobro do que a média do estado do Ceará, ou seja, o interior é bem menor. Então, um elemento importante também nessa discussão é que Fortaleza, proporcionalmente às outras capitais do país, foi que mais aumentou a população jovem. Então, a população jovem em Fortaleza, ela cresceu muito mais do que as outras capitais. Enquanto, por exemplo, São Paulo, você aumenta a população de idosos e reduz a de jovens, em Fortaleza é o contrário. Então, se esse problema de droga está relacionado principalmente aos jovens, é claro que do ponto de vista demográfico, nós estamos já apresentando e vamos apresentar para os próximos anos uma possibilidade de incidência maior do problema nessa faixa da população que tem rebatimento do ponto de vista absoluto, porque a proporção da população muda. Então, quando você iniciou sua fala no início do programa, falando de aspectos demográficos, é exatamente isso, que a mudança da composição etária daquela sociedade faz aumentar a incidência do problema naquela sociedade. Então, essa é uma questão. Então, isso passa por políticas públicas de atenção aos jovens, de melhoria do espaço urbano, de política de segurança pública propriamente, de apreensão. Então, é um conjunto de fatores. E nesse contexto, só para finalizar, eu sei que eu estou tomando um espaço. Não, pode explicar. Só para finalizar, então, assim, a questão será que nós temos alguma relação com o aumento da violência, com a expansão dos programas sociais, dado que, por coincidência ou não, as coisas aconteceram naquele mesmo momento? Nós não temos ainda informações seguras, científicas, consistentes para fazer alguma ilação sobre esse aspecto. O que podemos ter alguma pista aí é que se
programas sociais levam à ociosidade, se levar à ociosidade, e se a ociosidade levar a envolvimento com o tráfico de droga, ou você está mais propício a entrar nesse ambiente, então possa ser que haja alguma relação. Mas os estudos existentes atualmente não garantem que programas sociais ou transferências ela aumenta a ociosidade. Não existe essa relação forte. Se existir, o que as estatísticas mostram que a relação ela é fraca, mas não é forte. Então, a pista que o Rui se colocou, ela poderia estar nessa direção. Quando o senhor mostra que Fortaleza foi a capital no Brasil que mais cresceu a sua proporção de jovens e a droga permeia exatamente essa população nessa faixa etária, e mais pobre, o senhor está refutando artigos, comentários feitos na imprensa, segundo os quais Fortaleza aumentou a criminalidade superior a São Paulo, sendo que São Paulo tem 14 milhões de habitantes e Fortaleza tem 3 milhões de habitantes. O senhor está refutando que essa comparação não pode ser feita. É isso que quer dizer. Por quê? Porque em São Paulo a proporção da população jovem foi diminuir. Né? É isso que existem estudos que mostram que parece que pode ser feita assim, embora a dinâmica demográfica, reservando uma parcela maior de jovens em Fortaleza, possa mitigar o alcance dessa comparação. Mas ela persiste e é válida. Só para terminar de construir, se você olhar onde é que está acontecendo a grande maioria dos homicídios em Fortaleza, você vai ver ali que na região oeste da cidade, na Regional 6, Regional 5, Bom Jardim, Conjunto Palmeira, Janguruçu, e ali é maior adensamento de jovens por quilômetro quadrado da cidade, está exatamente naquela relação. Então, o que é que você tem? Você tem um adensamento populacional de jovens muito grande, muitas vezes sem opção de praças de melhoramento de equipamentos públicos, com baixa renda, com baixa educação. Então, é um ambiente... E com um grande mercado de droga. Então, é um ambiente propício para quê? Para se instalar esse mercado. Então, não quer dizer que isso é causa disso, mas é um ambiente propício para isso. O poder público, especialmente a Secretaria de Segurança Pública, ela tem o seu limite de atuação. Por quê? Porque ela está em cima de um problema e tem outras bases muito mais fortes que estão alimentando a questão. Sim, porque a multidimensionalidade do problema leva a isso. Bom, eu queria, a partir desse raciocínio, eu quero, professor Rui, professor Clésio, eu queria que os senhores estabelecessem aí uma discussão no seguinte: e quais são as características, ou seja, por que no estado do Ceará e com que características causaram esse aumento da criminalidade no estado do Ceará e em Fortaleza especificamente? Quais são as causas, no modo de ver, de vocês? Professor Rui, professor Clésio, qualquer um. É para os dois a discussão. Eu queria levantar umas questões por hipóteses, até porque a gente não teria formação suficiente, né? Mas alguns dados são interessantíssimos, mas todo crescimento, e aí o Ataliba pode me ajudar nessa questão, ele necessita de um certo tempo para o Estado também melhorar o seu controle. Né? Talvez aí a gente tenha um momento de crescimento, por exemplo, na área de turismo, fluxo muito grande de turistas e que, inclusive, é atrativo para atividades lícitas, ninguém pode negar isto, né? Que vai coincidir mais ou menos com esse período, seria uma variável interessante para nós trazermos, junto com esse crescimento urbano de população jovem, né? Quer dizer, são mais variáveis que nós que deveríamos trazer para chegar a ser mais específico e dizer, olha, esse caminho é interessante. Agora, eu iria numa contramão do deputado Hugo e levaria o seguinte: a necessidade é de mais políticas públicas. Quer dizer, se não assistencialistas, complementares às políticas públicas assistencialistas. Porque na hora em que a gente tem o Bolsa Família, nós estamos obrigando o jovem a ir para a escola. Só que escola é essa? Uma escola de meio expediente. Insuficiente para garantir que esse jovem fique afastado de atividades ilícitas. Se nós pegarmos o jovem da classe média, né, com a mãe trabalhando, esse pré-adolescente da classe média, ele está, quer dizer, na escola que hoje se chama de tempo integral. Enquanto o jovem da periferia está numa escola pública com tempo de um expediente.
né? O outro tempo ele está disponível para ser cooptado, né, para atividades ilícitas, que vai acontecer justamente nessas áreas onde a Taliba coloca. Se o que já está ruim pode sempre ficar pior, ele está numa escola pública em que a droga e a arma já estão dentro da escola, né? É só observarmos os crimes, as agressões a professores e a aluno matando aluno e as brigas, né? Dentro dessas escolas, e apenas um expediente. O outro expediente ele está na rua. Os nossos filhos da classe média, eles passam o dia inteiro na escola, porque de manhã tem a aula formal, à tarde ele tem o inglês e o espanhol, só nessa preocupação, arte, música, enfim. Só para dar uma informação, nessa perspectiva que você está falando, recentemente o governador Cid Gomes apresentou para a presidenta Dilma um programa pretende iniciar no estado de Ceará de construção de 29 escolas de tempo integral para alunos de 11 a 14 anos, ou seja, que está no fundamental. Isso será sediado nos bairros mais violentos da capital de Fortaleza. Então, onde está mapeado essa violência. Eu estou falando isso porque eu participei diretamente de escolher quais aqueles bairros que absorveriam esses equipamentos. Então, essa é uma medida extremamente importante porque muda estruturalmente, né, a vida desses jovens e inibe que ele participe desse mercado. Tá, deixa eu só complementar aqui uma questão. O olhar da classe média, né, quando ele olha para o jovem de classe mais inferior, de menor renda, quer dizer, não percebe que o seu filho, quando passa por problemas na adolescência, que é normal, se resolve com a psicanálise. Vai para o consultório, faz o seu trabalho psicanalítico e se resolve. O jovem da periferia também, enquanto jovem urbano, com todos os problemas da urbanidade, dessa sociedade de difícil inserção, ele passa pelos seus problemas, só que não tem válvula de escape para isso. Ô, Rui, eu vou pedir a você, eu tenho que fazer esse intervalo, Rui, quando eu retomar o terceiro bloco, quero começar com você, porque o tempo já se exauriu, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque eu quero aprofundar exatamente que fatores, que características tem o crime no estado do Ceará. Poderia voltar aquele gráfico depois? Não? A gente volta um gráfico mais uma vez para poder explicar. Isso. Ok. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, com as participações dos professores Clésio Arruda, sociólogo, Rui Martinho Rodrigues, historiador, Flávio Ataliba, economista, discutindo as causas da violência, do aumento da violência no estado do Ceará, que é o assunto que tem pautado a mídia nas últimas 3 semanas, pelo menos, com o seu ápice na semana que passou, com discussões acirradas dentro da Assembleia. Eu queria colocar agora essa discussão a partir dos fatores, quer dizer, endógenos da criminalidade no Ceará, né? Porque nós falamos até agora da droga, colocamos a questão do aumento da renda, porque o deputado Fernando Hugo quis fazer essa relação com o Bolsa Família, mas nós não colocamos um outro fator que eu acho preponderante, que é o Estatuto do Desarmamento, que o Brasil está comemorando, inclusive, a redução, né, da compra de arma de fogo pelas famílias. O IPEA, pela primeira vez, mostrou que houve uma redução de mais de 10% daquilo que as famílias desprendiam para a compra de armas depois do Estatuto do Desarmamento. E o fator arma, legal ou ilegal, não se pode deixar de levar em consideração. Colocando ainda o que nós chamamos na presença do Estado, de fatores estruturais e fatores conjunturais, né? Onde o Estado tem controle sobre uns e não sobre outros, tem políticas públicas, enfim, para mitigar o problema, resolver o problema. Professor Rui Martins, nessa perspectiva aqui, eu quero a sua observação. Essa classificação dos fatores que deve preceder a análise é muito importante. A gente fica olhando para fatores e misturando fatores conjunturais e estruturais e misturando, se queremos falar em causa, embora eu prefira falar em fatores ao invés de causa, porque causa dá a ideia de determinismo e de mecanicismo.
E eu acho que os fenômenos sociais não são deterministas, não há mecanicismo nos fenômenos sociais. Mas, se vamos falar em causa, então vamos distinguir causa imediata e causa mediata. É claro que se você fala em droga ou em arma, você está falando naquilo que se pode considerar causa imediata. Se você está numa sociedade agressiva, violenta, e você entra na prática da violência e você tem uma arma, é claro que você vai usar essa arma. Mas os fatores, ou se você preferir, as causas que tornaram a sociedade violenta e aquele indivíduo violento, não são a presença da arma, são fatores estruturais ou conjunturais subjacentes a isso, que você poderia chamar de causa mediata. Então, se você está diante das mesmas causas mediatas e não tem o fator imediato, que é a arma de fogo, mas as causas mediatas permanecem, então você vai recorrer a outro meio. O professor Ataliba conhece muito bem em economia o que se chama bem substituto. Se você está comendo filé e a sua renda não dá mais para comer filé, você vai comprar rabada, mas vai comer, não vai deixar de comer. Do mesmo jeito, se você está numa sociedade violenta e pratica violência e tem arma, você vai usar arma de fogo. Mas se você está numa sociedade violenta e é uma pessoa que entrou no jogo da violência, envolveu-se pela violência, e quer praticar violência, ou precisa praticar violência, e não tem arma de fogo, você usa outra coisa. Na Idade Média não havia nem pólvora, e a violência era muito maior do que hoje em qualquer cidade do mundo. Então é preciso distinguir essas coisas. Agora eu saúdo com satisfação o que o estudo do professor Ataliba revela, que as políticas sociais e mesmo a renda, que sempre foram muito destacadas como um fator importante na análise da criminalidade, parecem não ter essa relevância toda, porque se a gente olha, não vamos culpar os programas sociais, mas pelo menos vamos reconhecer que eles não foram capazes de conter o avanço da criminalidade. É verdade. E se você olhar, por exemplo, para a Venezuela, onde um governo populista praticou políticas sociais extremamente generosas, sacrificando as contas macroeconômicas do país, você vai ver que a Venezuela tem 99 homicídios por 100 mil habitantes por ano. E Caracas tem 122. Nós estamos horrorizados com a violência, que no Brasil como um todo é de 22 homicídios por 100 mil habitantes ano. Então, nós estamos vendo que esses problemas sociais e renda, a Suécia tem assistido ao crescimento da violência em Estocolmo. E a Suécia tem as políticas sociais mais generosas do mundo, e o Estado sueco é o Estado mais presente do mundo na sociedade. Mas então não é preciso mais ver. Violento, não, Rui. Então, Você não pode dizer que a Suécia está numa escalada de violência. tem aumento de violência em Estocolmo. A violência é no mundo todo, não, mas ela relativamente... não tem índice nem sequer perto do nosso. Assim, mas se a Suécia bom tem, deixar claro. mas se a Suécia tem 6 homicídios por 100 mil habitantes ano hoje, que é quase um quarto do que tem no Brasil, e há poucos anos ela tinha metade disso, ela está tendo um aumento muito grande da violência. É preciso a gente distinguir o que variação, você quer anular, o que é o ritmo da variação, o que é o delta, a diferença entre o índice de ontem e o índice de hoje. Isso é muito mais significativo do que o índice em si. Você quer anular a presença do Estado com as políticas públicas eu quero dizer como que ele fator que não vai inibir a redução? Eu quero dizer que ele não é um fator tão relevante como está se dizendo, como se costuma dizer. Tanto não é que tem esses exemplos históricos atuais, contemporâneos, na Suécia, na Venezuela, no Brasil. E mais, eu quero destacar o fato que você lembrou aí, que existem fatores sob o controle do Estado e existem fatores que o Estado não controla. Não controla, é. Então, um fator que o Estado não controla é o aspecto cultural. E houve uma mudança cultural muito grande, houve uma revolução cultural muito profunda e que ninguém lembra quando fala em criminalidade. Trazendo então, pelo processo da expansão da urbanização e tudo, o próprio conceito de urbanidade que se tem hoje, que ele está distorcido do que também efetivamente pela difusão do contato internacional. Deixa eu colocar o Clésio nessa discussão, Clésio, pelos fatores do Estado. Eu precisaria me estender um pouco, porque o problema é muito complexo, eu não tive tempo no bloco anterior. Então, vamos ver o seguinte. Nós somos um povo muito vulnerável à mudança cultural. A mudança cultural é internacional, é no mundo inteiro. A pós-modernidade. Mas o Darcy Ribeiro, talvez o melhor livro do Darcy Ribeiro, seja aquele Teoria dos Brasileiros, que ele fala em macroetnias, ele fala em povo testemunho, que são os incas, os maias, os astecas, que viram o europeu chegar aqui e virar tudo de perna para o ar, testemunharam. Tem o povo transplantado ao norte do Rio Grande e em algumas ilhas no sul do Brasil, em Buenos Aires, na Argentina,
que são um europeu exilado do lado de cá do Atlântico. E tem o que ele chama de povo novo, que não é exilado, porque não é europeu transplantado, nem é testemunho, porque não tem mais uma identidade cultural pré-colombiana. É o nosso caso, é o caso da Venezuela, é o caso de alguns países do Caribe, é o caso da Colômbia. Povo novo é muito mais permeável à mudança cultural. E o Ceará é campeão disso. O cearense é mais novidadeiro do que qualquer brasileiro. Então a mudança cultural chegou e arrasou. Já dizia Virgílio Távora quando dizia que nós pensávamos que éramos o centro do mundo. A mudança cultural chegou e arrasou. Arrasou as relações familiares e a perda da estrutura de relações familiares e do controle social que isso ensejava é muito mais importante do que as políticas de Estado. E a gente percebe isso, inclusive, onde existem migrações intensas, a criminalidade cresce, porque o fenômeno migratório rompe as relações familiares e as relações sociais. Então, você nota também o fato de que o que sobra para o Estado, depois que a família fracassou, depois que a comunidade, a de vizinhança acabou, porque hoje não tem mais vizinhança. Então, sobra para o Estado escola e polícia. E aí a escola também fracassou. E a polícia também fracassou. A polícia também fracassou. E quando se fala em polícia, se pensa muito na polícia administrativa, que é a polícia ostensiva e preventiva. Então, fala-se em ronda, fala-se em raio, nessas coisas, essa é a polícia ostensiva e preventiva. Mais importante do que isso é a polícia judiciária, que deve investigar o crime uma vez praticado, para fornecer elementos ao judiciário, para que o judiciário julgue e diminua um pouco a impunidade. Porque a gente fala aqui no Bom Jardim, mas você tem um índice aí de 200, um índice não, um dado bruto, de quase 300 homicídios em um ano no Bom Jardim, e você tem meia dúzia de pessoas condenadas. Deixa eu colocar aqui. A impunidade é que é o grande fator. Tanto é verdade que Agora, que ainda essa semana que passou se prendeu um jovem de pouco mais de 20 anos que já tinha matado 15 vezes. Agora, também não se pode... Por que essa pessoa estava solta Agora, até também agora? não se pode procurar combater a impunidade sacrificando as garantias do cidadão. O direito penal tem que ser garantista. Deixa eu colocar o Clésio nessa discussão, Clésio, a partir da... Bom, em boa parte eu discordo do Rui, somente com relação à questão da ineficiência dos estados de bem-estar social. Eu, infelizmente, não consigo ver dessa forma. Né? O Brasil, se a gente pega num período mais longo de 30 anos, nós temos uma violência maior do que países que viveram estado de guerra. Quer dizer, a nossa taxa de homicídio é superior, por exemplo, à Palestina. Quer dizer, são dados absurdos. Né? Claro que, inclusive, a gente tem outros elementos aí que... Eu estou falando de homicídio, certo? Agora, não dá para comparar, por exemplo, no Japão se mata também, na Suécia se mata. Agora, impressionante. O indivíduo se mata mais do que mata o outro. Não é o caso brasileiro, né? Que é uma coisa interessantíssima. Enquanto nos escandinavos você tem uma alta taxa de suicídio, tem uma baixa taxa de homicídio. O Brasil é completamente o inverso. É um homicídio elevadíssimo, com suicídio baixo. Estou colocando aqui, trabalhando alguns índices, e mesmo essas variações têm mostrado que nós temos crescido bem superior aos países do bem-estar social. Quanto mais políticas sociais. Se a gente trouxer para dentro do Brasil, nós temos o seguinte: o estado de Santa Catarina é o quarto PIB, é o melhor coeficiente de Gini, para deixar claro. Explodiu a violência. Mas agora esse ano. Né? Quer dizer, é o estado com a menor taxa de violência até o ano de 2010. A menor violência no país. Mas explodiu esse ano. A busca para explodir a violência esse ano, nós sabemos que é uma tentativa de fazer com que haja um comércio maior de drogas. Aí volta para o problema anterior. Que é um lugar de muito turismo. Então o fator é outro. Então, só para pegar... Mas a questão da boa distribuição de renda, da boa condição de sobrevivência, da presença de um Estado eficiente... Mas é preciso ver que onde existem essas coisas, também existe família organizada, também não existe migração. Sim. Veja bem. Também as relações sociais não se romperam. Se aquela tese do Clécio, ela funciona, ou seja, a classe média, a desestruturação da classe média era resolvida em parte com psicólogo, psicanalista, ou em parte até a utilização de outra droga, cocaína, qual a solução para a classe mais baixa, que passa a ter alguma renda? Teve acesso a uma droga extremamente devastadora, que vicia muito rápido e que ela leva a todas as consequências que nós observamos no dia a dia. Então, ela não tem opção do médico, psicanalista. Então, se a tese da estruturação familiar é importante também nessa discussão, estaria aí uma explicação de por que muitos jovens pobres, né, que passaram a ter renda, com o mercado de trabalho que expandiu, com os programas sociais que foram importantes, possibilitou isso. A propósito, deixa eu dar aqui um exemplo. Quando o crack
era substituído. Ou seja, quando não existia o crack, existia a cola. A cola, que era o A cola de sapateiro, 4 ou 5 meninos se juntavam, se cotizavam e compravam uma lata de cola por R$3, por exemplo. Ele pegava aquele saco plástico, botava uma colher de cola dentro e ele passava o dia inteiro cheirando aquela cola. Aquela cola nem o tornava dependente, como torna o crack. Na rapidez, né? Não tinha o efeito alucinógeno que tem o crack, né? E ela durava uma semana, porque a cola, mesmo depois de seca, continua exalando, quer dizer, o cheiro do qual ele se alimentava. O crack vem, substitui a cola, tem um efeito devastador de alucinação, passa muito rápido, imediatamente ele tem a necessidade de consumir outra pedra de crack. E ele perde para o isso, sentimento. ele perde tudo. Sentimento de Ele pai, perde de mãe, tudo. A cola o mantinha ainda numa capacidade de racionalidade ainda. O crack não lhe deixa. E aí ele comete qualquer atrocidade. Isso é para mostrar que o efeito droga, e especificamente o efeito crack, nesse setor da baixa renda, é um fator que não pode ser descartado como motivador do crime, porque eu lembro bem dessa história da cola. Todo mundo que está nos assistindo lembra do tempo que os meninos cheiravam cola no sinal. Permita uma pequena observação aí. Isso é ponto pacífico. Ninguém discorda da relação imediata entre droga, principalmente crack, e a violência. O que eu chamo a atenção é para o fato da causa mediata. Essa você pode chamar de causa imediata. Então, o indivíduo que cai no crack, como aquele que se associa à gangue, nós não lembramos ainda aqui da gangue, as violências estão muito ligadas ao aparecimento de uma organização social chamada gangue, que eu acho que o Ministério Público devia enquadrar como quadrilha, crime de formação de quadrilha, não sei por que não faz. Mas, e essas duas coisas podem ser causa imediata. Mas por que o indivíduo vai para a gangue, por que o indivíduo vai para o crack? Porque os controles sociais informais da família, do grupo de vizinhança, da parentela extensiva, da escola, fracassaram. E fracassaram por quê? Porque houve uma revolução cultural. E por isso aí que segurança pública é importante, é fundamental para resolver o problema, mas tem limites para a atuação da sua eficiência. Por melhor eficiente que seja uma segurança pública ou uma polícia, ele tem limite para resolver o problema. Sim, tem limites. Mas, por outro lado, dentro desses limites, deve-se buscar a otimização. Claro, isso aí não tem dúvida. Deixa eu observar nesse gráfico aqui uma coisa. Olha, 2003 começa o aumento da escalada da violência no estado do Ceará e acelera que até 2007. Que é essa linha azul, encontrando o seu ápice em 2007. Olha, está lá o pico. Então, 2007 a 2009. Deixa eu comentar isso. Agregar um aspecto ele cai. Com base nesse gráfico. Em 2010 ele sobe de novo. Em 2007, 2009, a implementação do programa Ronda do Quarteirão, a novidade do programa na cidade. Então, o que acontece? É o impacto do Ronda. Aí volta em 2010 e acelera de novo. Então, o que pode estar por trás dessa pequena desaceleração é porque a atividade criminal tem sua inteligência também. Claro. Então, do ponto de vista, a polícia tem sua inteligência, coloca em prática seus equipamentos, do outro lado lá, passa a aprender a lidar com aquilo. Então, volta de novo. Por quê? Porque os fatores estruturais que não foram trabalhados. Por isso que aquela ascendência é praticamente na mesma velocidade daquela de 2003. Então, o que a gente pode estar observando hoje é agora deixa-me agregar apenas uma continuidade do processo que já vem lá atrás, em 2003. E que se torna cada vez mais difícil você combater essa pequena observação. Onde a gente tem uma... faliu, então? O projeto Ronda do Quarteirão faliu? Não é que ele faliu. Ele tem um impacto inicial, mas a bandidagem, o outro lado, passa a desenvolver um antídoto para se livrar do controle. Porque eles também têm inteligência. Deixa-me agregar sempre que a gente tem um gráfico muito inclinado, quando o ângulo de inclinação de um gráfico é muito grande, é porque nós não temos aí fator estrutural. Os fatores estruturais não têm mudanças intensivas assim em curto prazo. Então, aí é um fator conjuntural. Não, mas perceba, se eu tirar, eu posso traçar uma linha de tendência aí, a partir lá de 2003, se eu pegasse cada ponto e trouxesse uma tendência, evidentemente o que estamos hoje observando, 2012, que não tem essa informação, pode ser uma continuidade de uma tendência que começou lá atrás, que foi temporariamente atenuada e ela volta com tudo. O que eu estou dizendo é que uma curva inclinada, regularizada ou não, ela sendo muito inclinada, ela não reflete fator estrutural, porque os fatores estruturais... Reflete. O que reflete fator estrutural é a tendência. O que aconteceu ali em 2003, 2004... Mas na sua tendência, Talibra, deixa eu me dizer uma coisa.
a tendência não pode ser acelerada se for estrutural, porque os fatores estruturais mudam lentamente. Estou falando na inclinação da curva, não é na tendência da curva. Certo, mas você está Se a falando da inclinação é inclinação grande, em um a partir período. de 2003 até 2005, a inclinação é muito grande. Então, e, novamente, a partir de então, 2009, você tem uma inclinação muito grande. Eu concordo com você. Isso aí, Então, deixa eu eu concordo completar, com você. então. Se é um fator- Isso aí é fator conjuntural. Se é o fator conjuntural, que fatores conjunturais estão presentes em 2003 e 2004 que possibilitou essa tendência, essa aceleração? Bom, Do ponto de vista econômico, a gente sabe que o mercado de trabalho no Brasil, especialmente para a camada mais pobre da população, teve uma grande expansão via salário mínimo nesse período. E que, coincidentemente ou não, os programas sociais se ampliaram aí. O que, Nós desmente, vamos- o que desmente a tese de que o fenômeno é nós decorrente vamos de voltar, questões sociais. nós vamos voltar a esse assunto várias vezes, Agora- nessa perspectiva, porque o tempo já se esgotou, nós já estouramos o tempo aqui, Rui, infelizmente, e nós não temos também a pretensão de esgotar o assunto. Nem é possível. Não, né? não deu Não é nem para possível. começar. Vamos Mas vol- deixe-me só agregar Vamos pequena voltar informação. outras vezes, certamente. Isso aqui. Dentro dos fatores conjunturais, dentro dos limites do que cabe ao Estado, o papel do fator policial, da organização policial, da polícia administrativa como da polícia judiciária é importante e pode estar ligado a essa curva e vai ser ligada a um... E aí, Arnaldo, E essas- fechando, a justiça é importante, o Ministério Público é importante. Você não descarta nenhum. Todas as instituições de classe. Essa quer dizer, força, ela é sinérgica, ela tem que tem que ter sinergia entre elas, porque senão não vai então, agir o isoladamente. problema será resolvido quando essa sinergia Existir, for construída. Não só olhar a segurança pública como elemento que vai resolver o problema. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET. Agradecendo aqui aos professores Clésio Arruda, Rui Martínio Rodrigues e Flávio Ataliba, em especial a você, assinantes, com o convite para um próximo programa, esperando ter atendido a sua expectativa e ter colocado uma outra interpretação sobre um problema multidimensional como é o problema violência. Até lá.